Oi, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é Irmã da Saraiva, eu sou Saraiva, uma artista autista. E hoje eu vim fazer o meu primeiro vídeo pintando um desenho do zero. O desenho que a gente vai fazer hoje vai ser esse aqui. O esboço é esse aqui, ele já está pronto aqui na minha frente. E hoje eu vou mostrar para vocês todo o meu processo de desenho enquanto eu converso com vocês. Espero que gostem do vídeo. Bora lá fazer! Prontinho, ó. A gente tira do esboço na folha sulfite pro canson. Limpinho. É só a gente suavizar aqui, né? E aí a gente começa por cores. Muitos perguntam quais lápis eu uso. Esses são os lápis que eu vou usar hoje. Essa linha aqui da Faber. Eu gosto muito da Faber. Eu sou levemente fangirl da Faber. Como vocês podem notar, aqui tem umas bordinhas. Por que tem umas bordinhas? Porque recentemente eu tive essa aquisição aqui, que basicamente são fitas washi. Essas fitas washi eu achei na Shein. E eu basicamente vou utilizar elas para fazer uma borda bonitinha na nossa pintura. No caso, eu utilizarei de acho. No caso, eu utilizarei essa daqui. Bem bonitinha. Foca bem blogueira. Tá vendo que ela tem uns detalhezinhos bem bonitos de flor. Umas florzinhas com uns detalhes em dourado. Isso vai ficar muito da hora no nosso desenho. Yes! Simbora. Agora eu vou suavizar o grafite da folha com o limpa-tipo e vou começar a fazer a line art colorida do nosso desenho. Eu pego o limpa-tipo, moldo no formato que eu quero e vou passando até suavizar certinho do jeito que eu achar que está o suficiente para eu ver o desenho, porém não afetar na pintura final. Vou começar a nossa line art. Eu tô pegando alguns tons quentes, porque eu vou estar em tons quentes, e eu tô vendo se em volta estará com tons provavelmente frios ou então acinzentados. Vou decidir ainda como é que vai ficar. Eu ainda tô vendo se eu vou pintar em volta com aquarela. Provavelmente eu vou, porque eu tenho uma certa dependência emocional em fazer fundos e cenários com aquarela. Até porque é mais fácil. Mas enfim. Tem toda essa questão, né? Às vezes a pessoa, ela não é só autista. Tipo, a pessoa autista em si já tem a dificuldade com a locomoção, muitas vezes, por causa de questões de cansaço, sobrecarga sensorial e tudo mais. E no meu caso, isso acaba se acentuando por conta, né, dessas minhas fragilidades físicas. E o que acaba acontecendo, né, é muitas vezes eu ficar sentada no chão com risco de ser chutada, com bastante dor na coluna. E isso, infelizmente, tipo assim, acaba acontecendo. Não só comigo, mas com muitas outras pessoas que acabam precisando dessa acessibilidade. E as pessoas olham, as pessoas notam, ficam olhando com um cara bem ruim, né, de uma maneira bem desconfortável. E a gente não tem muito o que fazer, porque as pessoas, elas olham com um olhar desconfortável, mas elas não se oferecem para ajudar. Elas não falam, não, pô, eu tô vendo aqui que você tá com dificuldade, pode sentar no meu lugar, ou então, pô, aqui tem um espaço melhor, por que você não fica aqui nesse canto, sabe? Eu também tenho muitos problemas com enjoo, né? Enjoo, principalmente de locomoção em carros e tudo mais. E locais muito apertados, que eu não tenho espaço, facilmente vão fazer eu ficar enjoada pra querer vomitar mesmo. Então, normalmente, nesses lugares, eu realmente tenho que acabar me isolando. Eu acabo tentando ficar o mais quietinha possível
pois justamente para evitar que as pessoas fiquem olhando muito para mim, né? Que não é todo mundo que tem a compreensão de que, por eu ser autista, eu preciso, né? Eu tenho essa urgência de precisar do lugar. Enfim, vamos fazer aqui. Vou dar uma aceleradinha no vídeo, porque demora bastante para fazer isso aqui. Simbora, já eu volto para conversar com vocês. Continuando o nosso assunto. Muitas vezes as pessoas elas acabam, como posso dizer, estranhando quando vêm pessoas autistas que seguem a vida normalmente. Para nós, comunidade neurodivergente, pode ser uma coisa tipo um choque, tipo assim, pode ser algo assim, tipo, caramba, como assim você acha que eu não consigo fazer as coisas? Mas, infelizmente, as pessoas acham que a gente, por ter uma deficiência, se torna disfuncional por completo. E muitos me perguntam, nossa, mas você tem isso, você tem aquilo, como que você consegue fazer as coisas do dia a dia? Simples, o suporte correto e a rotina correta acaba ajudando muito nas pessoas autistas. Pessoas autistas precisam de previsibilidade, objetos de conforto e tudo mais. E, como vocês podem ver, talvez, né, já tenham percebido aqui no desenho, eu estou com uns fones de ouvido, que eu, todo lugar que estou com fone de ouvido, inclusive, estou usando um nesse momento, porque eu tenho uma certa dependência, assim, pra eu não acabar me estressando tão facilmente, porque eu sou uma pessoa muito sensível. Eu sou extremamente sensível em tudo, no paladar, no olfato, na visão. Eu sou sensível à iluminação, inclusive essa iluminação tá doendo um pouco no olho, mas eu preciso pra acabar fazendo um vídeo bonitinho pra vocês, né, porque tá no começo do canal, começo entre aspas, né, porque eu tô aqui já faz uma cota, mas eu voltei a postar pra fazer vídeos bonitinhos pra vocês, né, eu quero fazer coisas bem feitinhas e abordar temas interessantes, legais, né, com vocês. Umas coisas que ajudam muita gente é essa questão toda do suporte, acessibilidade, por exemplo, o banco que eu falei, né, a necessidade de, às vezes, sentar em algum lugar para descansar, repousar o nosso corpo, já ajuda muito nas pessoas com PCDs. Objetos de apoio, como bichinhos de pelúcia, os fones de ouvido em si, o celular, às vezes ajuda muita gente, né, que é algo mais comum. Os fidget toys também são bem comuns, tipo, a comunidade neurodivergente usar. No caso, eu utilizo esse. Infelizmente, ele foi popularizado somente entre crianças, vamos dizer assim, né? Então, toda vez que eu ando com isso aqui na rua, o pessoal já olha pra isso aqui e fala, nossa, isso é muito infantil, você não deveria ter essas coisas, porque isso é coisa de menininha, de criancinha, sabe? E isso é um pensamento equivocado da sociedade, né? Pensar que esses artifícios, né, principalmente os fidget toys, são somente para crianças, sendo que não. Muitas pessoas com, não só neurodivergências como autismo, né? Por exemplo, pessoas que têm manias, tiques motores e tudo mais, esses fidget toys acabam ajudando a pessoa a descontar os tiques e estresse nas coisas. Por exemplo, eu tenho, né, infelizmente eu não sou que nem a Embeca, que tem unhas perfeitas a cada vídeo. Eu tenho unhas extremamente roídas, justamente por causa da minha ansiedade, do meu desconforto sensorial. E às vezes, a saída que eu tenho pra isso são justamente os fidget toys. Eu tenho um dadinho, tenho vários tipos de brinquedos para justamente aliviar todo esse estresse que eu acabo recebendo durante o dia a dia. Agora eu irei começar a colorir o nosso desenho. Eu irei falar agora sobre um assunto mais divertido, né? Não só sobre as questões os problemas da neurodivergência na nossa vida, né? Vou falar sobre o meu livrinho, né? Para aqueles que me acompanham no TikTok, né? Antes de, tipo assim, se você não caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou uma mocinha que tem um sonho de ilustrar um livro. E eu estou cada vez mais perto de conseguir isso. Graças a
eventos, né? Eu já participei da Bienal do Livro, no caso do Taboão da Serra, né? Eu já participei de Bienal do Livro, hora ou outra eu tô fazendo palestras em escolas. Então, eu acabo conseguindo uma certa notoriedade, porque isso me deixa muito feliz. E basicamente sobre o que será o meu livro que eu tanto quero fazer. E eu não quero esse tom aqui, esse tom aqui tá errado. Basicamente sobre o que vai ser o livro. Vai ser sobre o que eu tanto falo, né? O que eu tanto tento conscientizar as pessoas. Vai ser sobre o autismo. Só que de uma forma mais lúdica, né? De uma forma mais divertida para crianças lerem. Pois creio que para a gente mudar o futuro, a gente muitas vezes tem que acabar investindo nas crianças. Porque os adultos formados, eles já têm a percepção do mundo, né? Não que os adultos formados não possam mudar. Porém, quando uma criança aprende algo desde cedo, ela muito provavelmente vai levar isso para a vida. E realmente, eu noto que muitas das coisas que eu aprendi quando criança, hoje em dia eu executo no meu dia a dia como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, nada melhor do que ensinar as crianças a ter respeito e incluir o próximo desde cedo. Porque desse jeito a gente acaba evitando problemas como intolerância e também a gente acaba pregando, né, a questão de amar o próximo e tudo mais da maneira que cada um é. Aceitar a todos da maneira que são. E não a gente ter que ficar se encaixando em padrões, né, da sociedade. São 3 personagens principais que tem no livro. Uma morcega, uma toupeira de nariz de estrela e um jabuti. Eles são irmãos e cada um representa um nível do espectro autista. E basicamente vai ser um livrinho contando que eles indo para a escola e lá eles vão estar falando com os amiguinhos sobre como que é um pouquinho da vida deles sendo crianças autistas. E aí, quem mais vai falar no livro vai ser a Mias, porque ela é a mais extrovertida, ela é a que tem mais facilidade para falar sobre como que é viver, né? Com esse espectro. E basicamente os amiguinhos vão ficar perguntando, nossa, e por que isso acontece? Me explica por que tal coisa acontece? E basicamente vai ser assim que vai ir correndo o livro. Basicamente vai ser uma pequena introdução sobre o que é o autismo para crianças, com a narrativa de que os amiguinhos estão na escola questionando sobre o espectro em si. E aí vai ser um livro que eu estou ilustrando digitalmente, né? Eu estou fazendo com a estética de aquarela, tipo assim, como se tivesse no papel, porém é uma ilustração digital. Lápis, tá? Normalmente a pessoa me pergunta, nossa, que lápis é esse? Esse aqui é o Polychromos da Faber-Castell. Eu amo esse lápis. Ele é mais uma linha um pouco mais profissional do que o Supersoft em si que eu tô usando. Foca, vamos botar foco, isso. Ele é uma linha um pouco mais profissional, então ele não é a coisa mais acessível do mundo, tanto que eu não tenho várias cores, eu só tenho algumas, que são as cores mais principais que eu uso assim nos desenhos. Normalmente eu uso mais os lápis escolares mesmo. Muitas vezes o pessoal fica curioso para saber sobre o que eu faço da vida, o que eu gosto. E bem, eu tenho meus 18 aninhos, logo farei 19, dia 23 de outubro. Não sei se quando eu postar esse vídeo já vai ter passado, né? Mas enfim, eu já vou fazer meus 19 aninhos. O pessoal acha que eu sou mais nova, mas não, tenho 19. Eu tenho um namorado. O nome dele é Matheus, ele é muito legal. A gente já tá 1 ano e meio praticamente assim, namorando. A gente se conhece há uns 2 anos e tudo mais. A gente se conheceu na igreja. Eu gostava dele e aí a gente virou amigo e ele era muito bonzo, lerdo, devagar
e ele não percebia que eu gostava dele. Todo mundo da igreja sabia, todo mundo do mundo sabia, todo mundo aqui de Chique Bahia sabia que eu gostava dele, menos ele. Olha que da hora que tá ficando a pele, velho. Gosto muito do jeito que eu pinto a pele. Autoestima é tudo. Eu só tenho autoestima pra desenho. Eu quero falar tranquilo, pra não ficar muito hiperestimulada. Porque o pessoal que acompanha as lives do TikTok sabe que se eu me empolgo demais, eu fico hiperestimulada, minha voz começa a afinar e tudo mais. Eu faço faculdade, sim, eu estou fazendo faculdade nesse momento. Eu faço faculdade de design gráfico, faço curso de web design. Comecei recentemente um curso livre de animação digital. Como hobby, além da arte em si, eu gosto de fazer crochê de vez em quando. Eu não faço direto porque eu tenho mãos muito delicadinhas, né? Elas são muito sensíveis. Então, muitas vezes, elas acabam machucando. Já eu volto, vou pintar mais um pouco aqui e continuo o assunto. Deu essa pele pronta. Agora eu vou começar a pintar minha roupinha. Aqui eu tô com uma blusa, a blusa do meu namorado da Groove. Eu acho ela muito estilosa, gente, eu amo essa blusa. Porém, né, como ele não tá saindo de casa, eu aproveitei e roubei ela um pouquinho pra eu ficar estilosa na rua. Oi, o povo pensa, nossa, com certeza ela faz academia, algo assim do tipo, deve saber de tudo. Não sei, gente. Já fiz academia, mas foi por um tempo bem curto, porque eu não consegui me adaptar. A questão de acordar muito cedo e esforçar meu corpo, eu sei que parece que eu tô falando de sedentarismo, mas não é sedentarismo. É aquilo que eu expliquei, um monte de coisa ao mesmo tempo, um monte de questões de saúde ao mesmo tempo acaba atrapalhando a gente algumas coisas do dia. Aceito? Dodge. Gente do céu, eu caguei o meu lápis com folha de ouro e eu esqueci de limpar. Acho, né? Já que a gente fala tanto de autismo aqui nos meus perfis, o lado dos meus hiperfocos, que o pessoal sempre pergunta. Os meus hiperfocos principais são estrelas, bichinhos de pelúcia, coisas da Sanrio em si, arte no geral já é um hiperfoco meu. É muito difícil passar um dia assim que eu não faça algo relacionado à arte. Eu tenho uma certa dependência nisso, tipo, é algo realmente que muitas vezes acaba afetando durante o dia. Sim, o hiperfoco e o interesse restrito são coisas diferentes. Eu tenho interesse restrito, assim, tipo, um interesse muito forte no Jazz Ghost. Eu gosto muito do Jazz Ghost. Eu fiz parte da época de ouro dos youtubers de Minecraft. Cara, eu simplesmente amava. Eles fizeram a minha infância. Eu já conheci o Authentic Games pessoalmente. Conheci ele numa Bienal do Livro de 2018. Eu conheci ele na Bienal do Livro de São Paulo, aqui em 2018, num passeio escolar. Até hoje eu tenho um cantinho ali na minha estante, reservado só para as coisas do Authentic Games que eu tinha na infância. O que eu acompanho mais hoje em dia é o Jazz Ghost, eu continuo acompanhando ele, e ele é muito da hora. Eu gosto muito de sapos. Sapos, insetos, essas coisas são coisas assim que eu realmente, tipo, gosto muito. Esses dias eu vi uma rã na rua, eu tava indo visitar meu namorado. Eu vi uma rã na rua e eu fiquei, meu Deus, eu preciso muito levar essa rã pra mostrar pro Matheus, tá ligado? Eu fiquei, tipo, meu Deus, eu quero muito mostrar a rã pro Matheus. E eu não tava com nenhum pano, assim, algo assim pra pegar e levar. Aí eu só deixei ela lá quietinha na dela. Mas eu queria muito ter registrado o momento que eu vi uma rã na rua. E eu fiquei tão feliz. Eu parei ali uns 5, 10 minutinhos pra ficar admirando ela. Porque eu acho rãs, sapos e tudo mais muito legais. Isso aí. Eu gosto muito de anime. Tipo, agora, hoje em dia, eu não estou acompanhando com tanto afinco, né? Porque eu acabo me distraindo com outras coisas. Mas eu gosto bastante de anime. Tipo, eu gosto de mangá. Durante um bom tempo eu tive hiperfoco no Naruto. Sim. Se você me acompanhou na época do 6º ano, sinto muito por encher o seu saco. Provavelmente eu só sabia falar de Naruto. Eu ia pra escola vestida de Naruto. Literalmente eu tenho um cosplay do Naruto, que eu ia pra escola com ele. Uma bandana de renegado da Katsuki, eu tenho também. Eu ia pra escola com aquilo lá, velho, e eu corria com os braços pra trás que no Naruto. Estou pintando o cordão do autismo que eu uso.
Para aqueles que não conhecem, nós, pessoas autistas ou pessoas com deficiências ocultas, temos um cordão para identificação. No caso, esse aqui é o meu. O lado de girassol significa deficiência oculta e o de quebra-cabeças, que é o clássico, significa, né, que eu sou uma pessoa dentro do espectro. É meio feio. Mas aqui onde vocês estão vendo tá bonito, então vamos deixar assim. Aí vocês perguntam, nossa, qual que é a altura do seu namorado? Qual que é a sua altura? Então, eu tenho 1,50 e meu namorado deve ter no máximo 1,55 de altura. Então, a gente basicamente compartilha o guarda-roupa. E como a gente tem uns estilos que são compatíveis, né? Eu acabo pegando algumas roupas dele pra usar. Basicamente, eu vou fazendo fio a fio, cada um. E aí eu vou estendendo por todo o cabelo. Eu já fiz um tutorial de como pintar no meu estilo em si, né? No TikTok, eu acho que também tá no Instagram. Para aqueles que se perguntam, sim, eu tenho Instagram. Ele é a mesma arroba do TikTok, também é a mesma arroba aqui do YouTube. Eu tô colocando a mesma arroba pra tudo, pra facilitar a vida. Tô passando uma cor ainda, mas você já tem uma noção. Vou passar fio a fio em tudo e já volto. Pintei o cabelo e comecei a pintar a bolsa. Tô aqui fazendo minha bolsa. Minha bolsa, ela é Rebeca Bombom. Oh boy. Eu tenho ela desde o 6º ano. Tenho ela desde o 6º ano. E eu já tô na faculdade usando ela. Muito boa essa bolsa, tá? Muito boa a bolsa. Eu sempre fui uma pessoa que carrega muita coisa na mochila. Eu carrego material de desenho, objetos de suporte, documento, eu carrego tudo. Parece sempre que eu tô indo viajar. Às vezes eu só tô indo visitar uma pessoa e eu tô carregando minhas malas. Tô carregando uma mochila enorme, porque eu tenho essa necessidade de ter tudo previsto. Eu preciso que, independente da situação que aconteça, eu esteja preparada para aquela situação. Tipo, eu sou uma pessoa que precisa de tudo previsto. Quando, por exemplo, vai ter um evento específico, eu preciso saber a data, a hora, o local, como é que é o local. Dependendo do que é, eu até visito o local antes da data do evento. Eu gosto muito do Kamaitachi. Eu escuto Kamaitachi, eu gosto bastante dele. E eu também gosto do Germa Please, que no caso é Yoon Lee, né? O nome artístico de música dele, né? O nome de artista de música dele é Yoon Lee. Young Lish, Miss Vivi, enfim. O pessoal conhece, sabe. Tá aqui minha mochilinha. Minhas Hello Kitty, toda cagadinha. Tô aqui. Agora, vou fazer uma coisa muito importante, que é o quê? Tá o brilhinho. E está. Como vocês podem ver, a personagem tá pronta. E aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a fita washi nessas partes aqui da borda. Pra então a gente começar a aquarela. Que provavelmente eu vou dar um corte e vou ir pro dia seguinte, que seria amanhã, no caso. Tá torto? Não tá torto. Eu espero. Eu não tô enxergando torto. Aqui temos nossa bordinha. Até amanhã pra gente pintar com a aquarela. Tchau! Mudamos os materiais. E, bem, o que temos aqui? Temos as minhas aquarelas. Meu potinho de misturar aquarela. Meus pincéis. Todo cagado. Minhas aquarelas com brilho. Fazer em volta azul. Tipo, com fundo azul. E aí eu vou moldando depois com a aquarela e com os lápis de cor. Ficando mais escuro. Vamos ver como que vai ficar. Vou pegar um pincel mais chufundinho, mais grossinho. Não, vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui pra eu botar tinta azul escura, que tá bem grossa. Eu acho que talvez receber esse negócio que eu ganhei na pandemia, tenha ficado um pouquinho velha só.
demarquei aqui. Aqui tem as pernas dos passageiros, aqui tem uma mochila, aqui é o chão do nosso queridíssimo metrô. Mas vai ficar bonito, eu juro, confia no processo. Sempre é assim, sempre fica esse negócio esquisito, muito estranho. Mas depois eu vou refinando o traço e vai ficando mais bonito. Vocês vão ver, vai dar certo, vai dar certo. Agora eu vou secar a folha para começar a dar os detalhes do nosso desenho. Como vocês podem ver, a folha tá pedindo arrego. Toda dobrada, mas depois é só a gente prensar que ela vai ficar retinha normalmente. Agora eu vou só botar os detalhes com lápis de cor, como normalmente eu faço, que é dar a forma para o nosso desenho. Hoje eu tenho aula de dança, hoje eu tenho aula de balé, e dia 1º de novembro eu vou estar fazendo uma apresentação de balé. Eu tô personalizando um tutu, a moto passando atrás, eu tô personalizando um tutu pra eu virar um vagalume, porque eu vou fazer, apresentando o filme Túmulo dos Vagalumes, aquele filme do Estúdio Ghibli. É um filme muito bom. É triste, mas é um bom filme. Aí o meu vestido, ele vai ter LED, vai ter uns fios de fada, que vai fazer a minha saia piscar. Aqueles que conhecem o meu traço sabem que eu gosto bastante de enfeitar o desenho com brilho, partícula, plantinhas e tudo mais. Eu gosto mais de botar essa estética no meu desenho, pra não ficar só uma coisa, tipo assim, comum. Eu gosto de colocar efeitos pra ficar bem bonitinho. Só um branco aqui pra dar uma melhoradinha na textura. Aí, ó. Como eu tô notando que a caneta tá com dificuldade de pegar, vou fazer os detalhes com tinta acrílica. Deixa eu só pegar aqui. Cadê o potinho de tinta acrílica branca? Achei. Eu gosto de fazer essas plantinhas aqui. Então vou fazer elas também. Sujeirinha, sabe? E a gente sabe que transporte público não é a coisa mais limpa do mundo. Tá quase terminando esse negocinho branco aqui. Pronto. Agora eu vou usar a nossa queridíssima aquarela com brilho para botar brilho no nosso desenho. Nossa, que coisa, viu? Tá grudado! Vocês não viram nada. Realmente sem nenhum problema. Agora, acho que vou pegar um dos tons perolados primeiro. Vou pegar esse tom perolado aqui. A gente faz uma assinatura. Onde iremos colocar a assinatura de hoje? A gente colocou aqui, ó, no cantinho. E aqui temos o nosso queridíssimo desenho de hoje. Uma pintura bem legal. Ficou com um efeito bem interessante. Gostei de como ficou com o nosso desenho de hoje. Nosso primeiro desenho aqui do canal do YouTube. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Ficou assim o nosso desenho de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like, um comentário para saber sua opinião sobre o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Beijo. Muito obrigada pela atenção.